Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Vasos Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Eu sou a doutora Stephanie Fove, cirurgiã vascular, e juntamente com meu colega, o doutor Thiago Melo, também cirurgião vascular, vamos bater um papo com a Maria Heloísa Malieri, né? Vou falar um pouquinho aqui da Maria Heloísa. Ela é Relações Públicas, advogada especialista em Direito à Saúde. Ela tem diabetes tipo 1 e pé diabético, teve diagnóstico aos 11 anos, em 1985, né, em uma realidade que não tinha tanta informação, numa época que não tinha tantas medicações tão avançadas como hoje, né? E ela é ativista por políticas públicas e privadas em prol da saúde. Foi embaixadora durante 3 anos de uma campanha chamada Desperta para o Pé Diabético, da URGO. E hoje ela tem um Instagram que ela passa muita informação, ajuda muitas pessoas, que chama Elo e Beth. Tudo bom, Maria Heloísa? Muito prazer, muito honrada. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, a honra de estar aqui com 2 cirurgiões vasculares. Sou eu, essa pessoa aí, docinha. O meu projeto nasceu da junção da Heloísa com a diabetes. Ninguém escolhe, nós estávamos conversando nos bastidores, ninguém escolhe ter uma doença crônica, mas nós temos que aprender a conviver com ela da melhor forma. E uma vez conversando com uma amiga, ela falou: Elô, você podia trazer o teu projeto com o nome de Juntas e Misturadas. É Elô e a Beth. E ficou. E pegou. Que legal. Então foi assim. São 39 anos aí de história, de diabetes, história da Heloísa. Eu falo que apesar de a diabetes ser algo que você tem que cuidar 24 horas, ela não suprimiu a minha identidade. Sim. Tem uma pessoa, né? Conta um pouquinho pra gente, lá em 1985, eu sei que a gente já conversou um pouquinho ali nos bastidores, mas conta pra gente como é que foi lá quando você tinha 11 anos, como que foi que você, né, os sintomas que você teve na época, que levaram a fazer esse diagnóstico. Conta um pouquinho pra gente sobre. Os sintomas foram os clássicos. Então, perda de peso, muito xixi e muita água. E muito enjoo também. Eu tenho um apelido que chama Fofa. Eu era super gordinha, comia muito. Eu venho de uma família libanesa, italiana e portuguesa, então tudo em volta da mesa. A culinária é forte. A culinária é forte. Forte. É difícil não comer nessa família. E aí minha mãe e meu pai começaram a perceber que eu comecei a perder peso, perto da época do Natal. Então o pediatra era um pediatra bem íntimo da família, amigo. Tinha algum médico na família? Ninguém. Não tem médico na família. E aí comecei a perder peso, eu tinha fome, mas também não tinha, então era aquela coisa do ter fome, mas ficar enjoada, muita água. E minha mãe ligou pro pediatra e falou: olha, doutor Plínio, alguma coisa tá errada com a Fofa, porque ela tá emagrecendo muito, muito rápido. Em quanto tempo isso? Uns 3 meses. 3 meses. Aí, quando minha mãe ligou, o médico falou: olha, você pode ter certeza que sua filha está diabética. Aí eu fui pro pronto-socorro. Se não me falha a memória, ou deu 275 de glicemia ou 375, eu não entrei em cetoacidose. E aí começou o tratamento. Mas para uma criança de 11 anos daquela época, o que você tem? Tem diabetes. Você lembra do momento do diagnóstico? Não foi algo que ficou... Não, o que ficou na minha mente foi assim: como eu tive esse diagnóstico no Natal, dia 25 de dezembro de 1985, e eu estava comentando com a doutora Stephanie, o impacto é mais para a família, para os pais, no caso, do que para a criança. O que me impactou mesmo foi que no ano seguinte eu cheguei na escola e naquela época eu sofria bullying. Não era bullying, né, que a gente chamava, mas sofria porque eu era gordinha, então era aquela, olha lá, o colchão amarrado e tal. E quando eu cheguei na escola, eu cheguei uma outra menina. Era uma outra menina, magra. Então eu passei a ser os olhos dos meninos da escola, que já foi opa, peraí, alguma coisa mudou. Então, naquele momento... Quem é essa nova menina? Naquele momento, a diabetes me trouxe algo que eu queria muito, porque eu tinha uma outra amiga, que hoje nem mora mais aqui, a Lelê, as 2 gordinhas, e todo ano a gente falava assim: ano que vem eu volto magra. E nenhuma voltava. Até o ano que eu voltei, que foi em 1986. E aí ela me perguntava: mas o que você fez para ficar magra? Aí eu fiz dieta nas férias e não consegui. Falei: então, eu fiquei diabética. Só que eu falava eu fiquei diabética sem entender realmente o que era aquilo.
muito nova, ninguém na família. Então, estava sendo um processo de conhecimento, mas foi um processo de realização naquela época, coisa louca. Porque eu voltei. Então você voltou para uma nova onda. Você voltou numa vibe que foi diferente. Você curtiu? Curti. E eu faço uma reflexão hoje. Um ponto de vista interessante. E eu faço uma reflexão hoje. Eu estou quase com 50, vou fazer 50 de setembro. Dia 20 de setembro, aí completo meio século. Eu falo isso, a que ponto que a sociedade te impõe se submeter a padrões de beleza? Quer dizer, eu paguei um preço muito caro para estar magra, mas eu não estava saudável. 11 anos naquela época você era uma criança, né? Porque hoje em dia 11 anos já é adolescente. Não, hoje eu tenho uma filha de 10 que já é adolescente. Mas naquela época eu era uma menina. Não tinha ideia de nada. Você já tinha esse bullying, já tinha esse sofrimento na sua cabeça. Eu quero emagrecer. Era diferente o bullying, eu acho que daquela época. Era mais uma coisa que a gente já não sei explicar. Era diferente. Mas sofria. E aí a coisa foi, do meu ponto de vista, maravilhosa. Mas, beleza, vamos pensar um pouquinho desse ponto de vista lá dos 11 anos. Sim. Lógico, teve esse evento que clinicamente acaba sendo delicado, mas na sua cabeça foi interessante porque você voltou magra pro colégio. Mas, pensando um pouco como médico, lógico que tirando a parte do bullying de lado, também não era interessante ter algo que acordasse pra vida pensando que 11 anos estaria obesa? Pensando que iria ouvir outras doenças crônicas associadas ao longo do tempo. Né? Porque quando a gente fala assim, muito, padrão de beleza, tudo bem. Eu acho que a gente tem que separar um pouco para não tumultuar muito em cima dessa agenda, né? Porque parece também que tudo vira uma questão de padrão de beleza. Mas, quando a gente está lidando com a obesidade infantil, entendeu o ponto de vista? Não, eu não chegava a ser essa obesa. Não tinha uma obesidade. Eu era gordinha mesmo. Era uma criança feliz e saudável. Isso. Não, mas é importante esse ponto, né? Porque hoje a gente tem uma agenda complicada mesmo, onde você não pode falar mais nada, né? Então, eu acho que a obesidade é uma coisa que tem que ser dita sim, conversada sim. A obesidade é uma doença. É uma doença crônica. Que impacta a saúde da pessoa. Sim. Então, por este lado clínico, que é importante a gente falar, houve uma mobilização da minha família que vivia em volta da mesa. Tinha muito mais obesos? Seus pais, Meu pai nunca foi magro, mas também não. Minha mãe magérrima, super elegante, minha tia, todos. E ela te cobrava isso antes dos 11 anos? Não. Porque às vezes a mãe, quando é magra, cobra da filha. Não, até hoje, como avó, eu falo, minhas filhas vão pra lá, pra casa dela, tem duas. Fazem a festa. Nossa, eu falo, pô, mãe, mas você vai dar tudo para as pessoas? Eu posso. Eu falo, não, mas na minha época, como assim? Era tudo muito. Então, o que eu falo hoje para ela, assim, não é que você vai privar suas netas de comer, não é isso, mas só ver o equilíbrio. A gente precisa saber equilibrar. Educar nisso. Não é nem tirar tudo, nem dar tudo. Então, até porque a obesidade está muito relacionada com o tipo 2, né? Muito mais, diabetes. Né? A questão dos hábitos alimentares. Então, o estilo de vida, né? Que hoje a gente está vendo que as crianças estão... nós temos uma briga hoje séria nas escolas, das escolas quererem cada vez mais prorrogar o uso do tablet, né? Do celular. Porque, pô, essa criançada quer ficar só. A gente brincava, né? Querendo ou não, eu era uma gordinha ativa. Com as pessoas, né? Encontrava com as pessoas. Sempre. Eu era uma gordinha super ativa. Eu fazia tudo que era esporte. Eu fiz balé, sou ex-bailarina, eu fiz natação, fui federada do tênis. Então, eram atividades físicas junto com a comida. Sim, não era sedentária em nenhum momento. Não. Hoje eu posso falar pra você que eu sou sedentária por uma série de outras questões. Mas foi um alerta. Lá da infância, entrar um pouquinho nessa parte do bullying. O quanto você percebe hoje, adulta, que aquilo ali te impactava? Eu nunca acho que eu tô magra. Pensando... então você ficou... Se você me perguntar hoje, Elô, você se sente magra? Não. E o que você levou isso para sua prole, para sua geração, do que você viveu? Porque isso é outra agenda que é importante a gente estar debatendo. As minhas filhas são super ativas e magras. O que eu trago para elas é a questão, mesmo sendo magras, eu falo, tentem equilibrar a alimentação. Eu nunca tirei, né? Tem muita gente que me pergunta, nossa, Elô, você como uma mãe com diabetes, como é que você faz com as suas filhas? Ninguém come doce. Porque querendo ou não, apesar de estarmos em 2024, as pessoas acreditam
que criança com diabetes é porque a mãe deu muito doce. Aí eu falo, então, deixa eu te explicar, não tem nada a ver. Mas, tirando essas conversas, assim... Tá comendo bolo demais, vai ficar diabético. Assim. Eu tento mostrar para elas que o mundo não vai acabar. Aquela comida vai ter outro dia. Então, você não precisa comer 10 brigadeiros. Come. Mas vamos tentar durante a semana uma fruta. Eu tento equilibrar, mas não é uma tarefa fácil hoje. Né? As crianças ficam muito tempo na escola, praticamente período integral. Então... Às vezes você até entende que a gente fala tanto da nutrição e como isso parece não ter sido absorvido pela sociedade. Então é o pão com embutido, com bolo. Não estou dizendo que não é para ter, mas a gente precisa ter um equilíbrio, a entender o que isso impacta na sua vida. Eu sou a favor de não... não, meu filho não come doce. Eu já gosto assim, não, no final de semana você vai poder comer um brigadeirinho. Mas durante a semana eu exijo assim, eu fico no pé. De manhã ele toma café da manhã antes de sair, dá um trabalho pra tomar café antes de sair de casa. Nossa, é um horário que ninguém tem fome, eu acho. E ele come fruta, come ovo e come um carboidrato se ele quiser, né? Cuscuz, um pão de queijo, alguma coisa, né? Pra poder ir. Mas voltando na questão do bullying, eu vou até contar uma coisa assim, interessante. Eu tenho um filho, o mais novinho, que tem 1 ano e 9 meses. E ele é magrelinho, ele é mais magro. Ele tem um biotipo mais magro, o meu marido é magrinho. E o outro não, já é mais meu biotipo, a perninha mais grossa e tudo mais. E a gente pegou, né? Chamava o Dante de bolota e o outro de magrelo. Um belo dia, o Dante virou pro meu marido e falou assim: papai, eu queria que você comprasse uma esteira pra mim. Vai fazer 4 anos, semana que vem. Vai fazer ainda, né? Então, você já deve ter uns 2 meses. É uma geração. Mas por quê, meu filho? O que foi? Porque eu queria correr na esteira pra eu ficar magrinho. Pra eu ficar igual o Vincenzo. Acredita? Porque eu bolo. Aí, nesse dia, o Bruno ficou assim. Falei assim, olha, não é pra ficar falando que ele tá gordinho, porque às vezes ele não quer comer, né? Fala, olha, você vai engordar, você vai não sei o quê. Aí, Bruno, não é pra falar mais nada, porque você vê, né, uma criança, tem nem 4 anos, né? Só criança tá colocando na cabecinha dele que... Não, e tem um impacto, sim, né? A pergunta, voltando, que eu acho interessante falar isso, é um trabalho que eu faço diário, que meu marido me ajuda muito, mas é um trauma que eu carrego. Nunca se livrou. Nunca me livrei. Acho que todo mundo tem um pouco disso, porque todo mundo na infância eu era magrinho demais, eu era gordinho demais. Exatamente. Meu marido fala que sofria bullying porque ele era muito magrelo. Eu também. Eu lembro que me chamava, dizia que eu era rato de casa de ferragem, porque eu era tão magro que só comia ferragem e o rato era magrelo. Não, meu marido, e ele falou que como ele era muito magrelo, a orelha era grande, então ele tinha nossa, ele falou assim, não, sofria bullying. Aí... Mas é uma coisa importante pra gente pontuar, né? De que forma você fala com teus filhos. A gente tá brincando. Exatamente. Em uma época, a minha mais nova ela nasceu já fitness, a de 8. Ela hoje faz ginástica, ela tem um corpo de ginasta. A outra também é magra, mas tem uma barriguinha. E toda vez que eu ia falar, eu falava, não vou falar nada. Não posso falar, é uma criança, porque... E os irmãos, eles se comparam, né? Eles ficam olhando. Você vê o meu... Claro que o mais novinho acaba que era bebê, é um bebê ainda, né? A gente acaba demandando mais atenção pro pequenininho. Porque é bebê. Mas ele já tem o ciúme e associado a isso, ele começou a se ver gordinho perto do irmão que todo mundo, né? É engraçado, né? Como isso é... Pensando um pouco nisso, nessa parte. Não em complicações. Tá. Mas qual foi a época assim da sua vida que você acha que a diabetes mais te impactou mentalmente? Não pensando na questão do pé diabético, assim, em dizer, poxa, sou diabética. Tiveram acho que duas fases assim, 2 momentos da minha vida onde eu tomei consciência da diabetes, que ela era uma companheira de vida. Então, eu entrei na primeira faculdade com 17 anos. Eu fiz relações públicas. Sei lá, estava na faculdade 3 meses, começou uma campanha de doação de sangue. E lá fui eu, né? Preenchi a ficha, voltei, aí a moça falou, olha, você não pode doar. Como assim não posso doar? Não, você é diabética. Aquilo bateu tão profundo que eu saí de lá, de onde eu estava, que eram vários prédios, né, eu fazia comunicação, e eu fui numa cafeteria que tinha dentro da FAP.
Comecei a tomar café e falei, peraí, por que cargas d'água que eu não posso doar porque eu sou diabética? Porque eu não sabia. E ela também não fez a mínima questão de me explicar. Então, a partir desse momento, Só eu fui foi pesquisar. a lapada seca que a gente fala. Exatamente. Mas foi ótimo, porque a partir daquele momento fui pesquisar mesmo sobre a minha condição. E aí, por conta disso, falei, peraí, eu não posso ajudar doando, mas eu vou ajudar de uma outra forma. E meu TCC foi numa captação de doadores junto com a Fundação ProSangue, foi uma campanha que eu fiz na faculdade para conscientizar as pessoas da importância da doação. Ganhei prêmio e tudo. Então, eu acho que naquele momento foi uma ressignificação do que era diabetes na minha vida. Ponto 1. E você ressignificou para melhor, né? Porque tem gente Mais que talvez bolsas. levaria para um outro lado, né? Você quis ir para frente, quis ajudar outras Mais pessoas. bolsas do que só dela, né? O segundo momento que marcou muito foi que eu comecei a ficar bem compensada e comecei a engordar. Na minha cabeça eu estava engordando. Não estava nada. Real, é isso que eu ia perguntar. Real ou na sua cabeça? Na minha cabeça. Tá. O que eu comecei a fazer? Eu tive diabulimia. Comecei a diminuir a dose Sim. de insulina, que eu percebia Anabólico, sem né? saber Lógico. nada de médico, mas eu falei, poxa, que bacana, né? Eu tomo menos insulina e estou emagrecendo. Óbvio, você começa a fazer xixi, você perde todos os nutrientes, E tudo pela urina. você tinha náusea quando diminuía? Na primeira semana, é uma coisa que eu falo muito para as e pessoas. não O come, interessante é assim, né? Muita gente fala, diabetes tipo 2, por exemplo. A pessoa vai lá, faz Eu fui uma vez numa campanha da cirurgia vascular no Vila Lobos, aqui de São Paulo. Então, a gente ofereceu, do mesmo jeito que você oferecia tratamento para varizes, fazer a ponta de dedo. Uhum. Quantas pessoas chegaram lá, estavam com 300, 350, a pessoa não se sente mal. Nem Então, noção. o que eu faço de analogia na minha época é que eu fiquei ruim em uma semana. Porque daí você fica com o coração acelerado, a boca seca. Passou uma semana, eu não sentia mais nada. Eu falei, nossa, tá vendo como eu tomava insulina a mais? Não tinha noção, Loucura, né? não tinha noção nenhuma. Quando, na verdade, a glicemia continuava alta. Mas o meu organismo adaptou. Que é a parte, né, E aí, de como é uma doença sabedoria. silenciosa, vai agredindo Então, outros olha órgãos, o perigo que é isso. Isso durou um período, sim. Não posso dizer quanto tempo, mas durou e depois passou. Mas hoje eu pago um preço por isso. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Entendo? Tem gente que para Muitos de pacientes tomar fazem insulina. isso. Eu tô bem. E aí ele se sente bem, para de tomar as medicações, tá beleza. E nem quer ficar fazendo mais exame, não quer Ninguém fazer faz nada. Por Exatamente. curiosidade. Você chegou a vai conversar deixando. isso com o seu médico, né? Conversei algumas vezes. É interessante, né? Pelo amor de Deus, eu não cheguei até onde eu cheguei hoje, porque eu acho que é importante, né? A gente falar, tô com 50 anos, são 39 anos de diabetes. Os médicos pouco falavam da parte psicológica do paciente. Então, muitas vezes, eu fui culpada por algumas coisas pelo simples fato de ser diabética. Por exemplo, putz, doutor, tô aqui. Eu tive um diagnóstico de pneumonia equivocado no meu último ano da faculdade de Direito, em 2000. Meu médico era um médico muito próximo, falecido já. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, putz, doutor, eu tô com uma dor nas costas, uma febre, não tô passando bem, tô enjoada. Você tá com pneumonia. Sai daqui, toma amoxicilina e vai fazer exame. Eu tomei amoxicilina para fazer exame, nenhum exame saiu, né? Você mascara o exame. E aí eu fiquei 10 meses do meu último ano da faculdade em casa, completamente descompensada. Até um dia que eu cheguei para meus pais e falei, eu vou morrer. Porque eu já não comia, eu estava sempre com a glicemia alta, não tinha mais força para tomar banho, quem entrava no banheiro comigo era meu pai, para me carregar. Eu falei, vou morrer. Eu não sabia o que eu tinha. Aí tinha uma grande amiga dos meus pais, que tinha não, né? Ela é viva até hoje, a Vera, ela falou, tira todas as medicações, ela é geriatra, mas clínica geral, tira todas as medicações da FOF e vamos ver o que ela tem. E eu tinha uma infecção urinária. Interessante, né? Você não fez exame de urina por 10 meses, né? Eu nem lembro se eu fiz, mas eu já tomava antibiótico. Então eu não sei de que forma isso impacta. Aí eu comecei a tratar, tomei um antibiótico de... Não, mas aí por que deu o diagnóstico de infecção urinária? Porque daí eu tirei todos os antibióticos tá. e fui fazendo os exames. Voltou a estaca zero para ver o que achava. Exatamente. Aí logo depois disso, que eu comecei a melhorar, que começaram a aparecer as complicações, retinopatia diabética,
tive um sangramento na vista esquerda, várias feridas ao longo da perna. O dermatologista, aliás, eu procurei vários. Um deles falou, Elô, não sei como te acompanhar, não sei como cuidar de você. E isso impactou na minha parte psicológica. Porque eu achei que eu ia morrer, aí depois eu não morri, mas eu comecei a ter várias complicações, eu quase perdi a vista. E você estava com quantos anos? Eu estava com 2000. Eu estou com 49. Não sou boa de matemática. 24 anos atrás, né? Nos 20, 25, 20, então, 25 assim, anos. Ninguém conversava, nunca ninguém chegou e falou, Elô, como que você está? Como está a tua mente? Como é que você... Vamos fazer uma terapia? Porque uma das coisas que eu sinto, o projeto social nasceu da vontade de eu ser para alguém o que eu não tive na minha infância. E uma das coisas que eu batalho muito, tanto de políticas públicas, é preciso olhar o paciente doente crônico de forma psicológica. Porque é um dia a dia tenso, gente. Hoje eu sou plena, eu brinco, eu estou mais madura, mas tem dia que eu quero sumir. Tem dia que eu não aguento falar, puxa vida, eu fiz tudo certo, estou aqui acordando com 370. Isso é importante e interessante deixar bem claro essa sua posição, porque assim, o seu caso ainda é um caso de diabetes tipo 1. Ou seja, ele apareceu ali, já veio recheado de sintoma, é aquela pancada. Normalmente a gente vê os pacientes diabéticos tipo 1, eles são mais educados do ponto de vista terapêutico, totalmente, em relação ao diabetes tipo 2. Mas gente diabético tipo 2 não sente nada, um hipertenso, não sente nada, aí do nada vai no teu consultório, você entope ele de medicação, e aí pensa, eu vim pra cá sem sentir nada? Agora eu vou embora? Me alimentando de pílula? Não vou. Então, realmente, se a gente não para dar esse background bem feito em relação à doença do paciente, não adianta. O paciente não vai ser assíduo à medicação, não vai ser assíduo ao tratamento. Essa parte da alimentação, como é que foi na sua vida? Porque se não tinha muita informação do ponto de vista médico, eu fico imaginando do ponto de vista nutricional. Ah, só não pode comer açúcar. Era só desse jeito? Era só desse jeito. Apesar de que esse médico que me tratou na minha infância, que faleceu já, ele tinha uma conduta que eram poucos médicos em São Paulo que atendiam adolescentes, crianças e adolescentes, né? Então ele falava assim, olha, aqui você pode comer tudo, a gente vai encaixando a insulina, mas o comer tudo, hoje mais velha, também não é a solução, porque existe não é... Eu brinco assim, tem uma fórmula de bolo que as pessoas costumam falar, não médicos, mas pessoas comuns. Diabetes não é tão difícil assim. Comer ou tomar insulina? Gente, a contagem é difícil. Você está na rua, você não tem uma balança para colocar a tua comida para saber qual é a contagem. Nem sempre a contagem é exatamente como a dose de insulina vai impactar seu organismo. Vou dar um exemplo. Eu não posso comer mamão. Aí me pergunta, mas esse diabético não pode comer mamão? Não. Eu, Heloísa, talvez não produza uma enzima que metabolize o mamão, que mesmo eu tomando insulina, minha glicemia vai a 400. Então, existe uma individualidade do paciente com diabetes que é muito complicado. A maioria de diabetes tipo 2 vem para mim quando a gente conversa, que eu tenho muitos seguidores que são diabéticos tipo 2 e falam, Elô, mas eu vou ao médico e ele fala que a culpa é minha. Gente, por que culpar o diabetes de algo que ele já tem que lidar, que é a doença? Se ele está lá, ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. É uma doença complexa, sim. É uma doença complicada, sim. Demanda atenção, sim. Porque eu juro, Elô, você tem 39 anos de diabetes, você sabe tudo. Eu não sei, eu tô vivendo uma nova diabetes. Por quê? Estou na menopausa. É uma outra condição. A minha relação com a insulina mudou completamente. Eu tomo insulina rápida, eu posso esperar 15 minutos, hoje eu tenho que esperar meia hora. Então, assim, como tratar esse paciente? Primeiro eu preciso fazer com que ele aceite a doença, mas acho que acima de tudo, com que ele se aceite. Para que ele possa entender que o paciente ele não pode ser só paciente, ele tem que ser proativo. É muito esforço, é muita dedicação do paciente também, né? É uma equipe e o personagem principal é o paciente. Então, assim, a gente precisa transformar esse paciente numa pessoa consciente, educada na sua condição. E eu não vejo esse trabalho. Então, quando a gente fala de políticas públicas, significa não adianta só falar de diabetes no mês de novembro. É uma doença contínua.
diária, que não tem cura. É ruim ouvir isso, é ruim. Eu adoraria ouvir que o ano que vem vão descobrir a cura do diabetes. Mas, por enquanto, o que eu tenho para viver? Eu tenho que viver com a doença. E como eu vivo com essa doença? Eu procuro cada vez saber mais dela. É bom saber tudo? Não. Né? Cada dia que eu vejo uma notícia nova, eu estava vendo inclusive questões vasculares. Eu gosto de estudar sobre isso. O quanto o tempo, como as pessoas estão vivendo mais, como os impactos ao longo do tempo da doença têm provocado coisas que nunca se estudou. Diabetes tipo 3 é o Alzheimer. Então, assim, mas eu tenho que saber. Eu não posso viver achando que eu vou ter tudo, mas eu preciso entender o que eu posso fazer para minimizar o impacto da doença. Que é a famosa, é a cultura da prevenção, né? A diabetes era totalmente baseada em cima da prevenção. Depois já é terra arrasada. Na realidade é essa. Maria Luísa, conta pra gente um pouquinho. Você tem alguma outra doença autoimune associada? Fala aí um pouquinho pra gente. Porque... Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. Já, sei lá, 25 anos. 25 que eu me lembre, assim. E me conta, a gente, né, já é sabido que você tem o pé diabético. Conta um pouquinho pra gente dessa história, como é que foi o diagnóstico, quando que você começou tudo, como é que foi essa evolução. Conta um pouquinho pra gente sobre. O tapa na cara veio quando eu estava grávida da Duda, a minha mais velha. Eu estava com 4 meses de grávida. Eu tinha perdido uma gestação antes de um menino, o Guilherme, meu anjinho. Perdi com 30 semanas, então fiz parto, enfim. E aí eu estava aquela mãe que estava feliz por estar grávida outra vez, mas também angustiada para não viver o que eu tinha vivido na outra gestação. Loucura. Aí eu tinha perdido meu pai nesse meio tempo, e aí eu fui com a minha mãe andar no clube. Quando eu cheguei no vestiário e tirei o tênis e a meia, saiu aquela aguinha de uma bolha embaixo do dedinho, assim. Minha mãe, filha, eu falei, fica tranquila que isso não é nada, vou cuidar, sou ótima em curativo. E comecei a cuidar. Passou um tempo, isso eu estava com 4 meses de grávida, quando a Duda completou 9 meses. O que era o cuidar? Então, o que era o cuidar? O curativo. Eu dava uma limpadinha, boa, com soro, tomava banho com ele aberto, quer dizer, olha a loucura. Eu não tinha consciência, apesar de tudo que eu tive acesso, eu não tinha consciência. E colocava lá um algodão, um esparadrapo, um micropore, coisa de louco. Aí quando a Duda completou 9 meses de vida, eu falei, agora eu vou tratar disso, porque não fecha. E fui fazer câmara hiperbárica, que eu já tinha feito há uns anos atrás. E aí acabei conhecendo o médico também que me acompanhava lá no Hospital 9 de Julho, até um dia que ele chegou e falou, Lu, eu tô achando que alguma coisa tá errada, porque você nunca fez tanta sessão e não fecha. Eu tava na 15ª já. Quando eu tive alguns problemas há anos atrás, eu tinha feito 3, 5. Ele falou, eu acho que você tá com osteomielite. Aí comecei a pesquisar, até que um dia meu pé ficou febril, e eu fui internada em um dos hospitais aqui em São Paulo. Entrei no pronto-socorro. Primeira coisa que falaram, sem qualquer exame, vamos amputar. Falei, vocês não vão amputar nada. Não vão amputar nada. Aí pedi transferência do hospital onde eu estava para poder ser atendida de uma maneira mais, onde preservassem o meu membro. Bom, no final das contas eu fui internada, fiz 5 cirurgias no pé e coloquei uma pele sintética na época. Você não tinha outras tecnologias, né? Porque você não sai da cirurgia com aquilo cicatrizado, digamos assim, né? E uma das coisas que eu percebi é que a ferida, quando você via, né, era desse tamanho, era menos que uma moeda. A hora que debridou, é debridou que fala? Isso. Uhum. A hora que fez o debridamento na cirurgia, virou um negócio, eu tenho foto, eu mostro. Porque a gente Virou vai. um rombo, que eu falava, meu Deus do céu. E aí começou toda a minha história com o pé diabético. E eu comecei a pesquisar. E aí, fazendo uma retrospectiva na minha vida, vários sinais de que a coisa já não ia bem. Então, quando eu era mais nova, sei lá, aos meus 22, eu fui com uma amiga para Ubatuba e aí nós fomos fazer uma trilha. E eu andava de Havaiana. Ela falou, Terror do vascular. É isso. Mas, nós temos a possibilidade de mudar um pouco.
Aí ela chegou e falou, eu falei, ai Ju, vou tirar essa sandália, porque essa sandália eu não tô conseguindo andar bem com ela. A minha biomecânica já tinha sido comprometida também. Tirei a Havaiana, ela falou, mas você é louca, tá um calor? Eu falei, não tem nada de calor, não tá nada quente, tá ótimo. Não tô sentindo nada. Não, eu não achava que eu não estava sentindo, eu achava que eu era um case da natureza. Afinal de contas, eu não sinto. Ah, Ju, eu sinto, mas tá tudo ótimo. Eu sentia o calor. Você tinha quantos anos? 22. Anos 2000, é isso mais ou menos, né? Aí, cheguei na casa dela. A hora que eu coloquei o pé, que eu falei, deixa eu ver o que aconteceu, que eu passei a mão, saiu a pele. Nem me perguntem como é que aquilo cicatrizou, não sei dizer. Aí, estava contando até para a doutora Stephanie que eu fazia depilação na perna com gilete. E minhas amigas falavam, Velô, não é possível. Não é possível. Você faz depilação com gilete, seu pelo não nasce grosso. Eu falei, então, você vê que coisa. Eu sou uma abençoada, por Deus. E aí, depois, fazendo essa retrospectiva, eu já tinha sinais de que algo não ia bem. E pele mais brilhante nos pés, a unha dos meus pés já era aquela unha meio, que eu brinco, meio farinhenta, que a gente fala, quebradiça, mas era meio farinhenta, mas quando quebrava parecia um pozinho. E aí, quando eu tive o convite da campanha do pé diabético, eu achei maravilhoso, porque é uma forma de você explicar para as pessoas que existem sinais que a gente muitas vezes deixa passar, e eu deixei passar. E nunca fui orientada por nenhum médico que me acompanhou de que aquilo poderia acontecer, e que se acontecesse era para eu procurar um especialista para ver. Então, por isso que eu falo, eu tomei um tapa na cara, que eu aprendi o que é pé diabético na dor. Hoje tem muito mais informação do que naquela época, isso com certeza. Mas essa informação tem que chegar, doutora Stephanie, porque assim, por eu ter sido embaixadora, muita gente me procura. Olha, Elô, eu tô aqui com uma unha encravada e fui na podóloga aqui da minha esquina e tá cheio de pus, mas olha, tá ótimo, porque a farmacêutica tá cuidando. Pelo amor de Deus, eu falei para você que não pode... Só que eu não sou médica. Eu falo para ela, olha, deixa eu te explicar, vou te orientar, porque eu não sou médica, eu não sou profissional de saúde. Procure alguém, pelo amor de Deus. Procure um vascular, porque as pessoas não sabem que é vascular. Pode cuidar. Mas por que você está mandando... Porque você deve estar com algum comprometimento vascular. Você sabe o que isso afeta? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o diabetes é um problema só com comida. Então, eu costumo dizer assim, como leiga. O que é diabetes? Diabetes é uma alteração do sangue. Seu sangue vai estar mais docinho ou menos docinho. O sangue alimenta o quê? Tudo. Então você vai complicar tudo. Você vai ter problema cognitivo, neurológico. Você vai ter problema nos dentes. Eu tive periodontite uma época na minha vida que eu estava totalmente descompensada, mas nunca liguei uma coisa com a outra. Né? Periodontite, a questão cardíaca, a questão dos choques que você sente na perna. Tem gente que vai procurar um médico depois que já tem uma ferida instalada aqui, não sente. E que a gente sabe que é isso que chega, né? Às vezes a pessoa pisou num prego e não sentiu. Agora eu vou fazer uma partezinha um pouco... Eu gosto de trazer um pouco essa polêmica. Que, em relação à informação, concorda comigo que é um pouco complexo quando a gente fala assim, é difícil chegar à informação. Igual você falou para a doutora Stephanie, é difícil chegar à informação, mas ela tá aí. A gente tem uma busca por informação que é um pouco seletiva na vida da gente, né? Eu não tô falando de uma pessoa que é rígida, que vai pesquisar sobre diabético, mas um diabético que já recebeu, eu acredito assim, que ele não faz o dever mínimo de casa dele. É isso que eu falo muito para meus pacientes. Mas você não procura saber nem a sua condição. Tipo, é uma negação também que vem associada. Fala assim, é como se eu não procurasse saber, aquilo não vai acontecer comigo. Ou não fizesse questão tanto de saber até o dia que acontece. O dia que perde o rim, o dia que... A tragédia. Exatamente. É a tragédia. Então eu falo também que é uma falta de informação, uma falta de busca um pouco seletiva. Isso aí. Que nem sempre a gente vai conseguir, como médico, nem, no seu caso, como ativista, conseguir resolver isso. Não tenho dúvida. Também acho que não. E você já me falou também que você estuda muito, né? Quando você foi estudando questão da circulação. É uma questão social complexa. É uma questão social. E nós temos 2 pilares que precisavam ter investimentos que não tem. Saúde e educação. Se você não tem uma pessoa educada, no sentido literal da palavra, perfeito, você tem uma pessoa aprisionada. Perfeito. Aprisionada por quê? Ela não tem a chance de escolher, porque ela vai escolher o que é mais fácil.
Como é que nós podemos nos deparar hoje, em 2024, nós nos deparamos sim com pessoas, grupos dentro de algumas plataformas sociais que acreditam que o chá cura diabetes. Por quê? Porque aquela pessoa não tem discernimento para questionar. Vou contar uma passagem rápida. Nós fomos viajar aqui perto de São Paulo com um casal de padrinhos, fez bodas, fizeram renovação de votos. Nós fomos no hotel lá pertinho e eu uso o Libre, né? Eu tô com o Libre aqui agora. E eu uso com uma cor muito, muito... Nada cheguei. Mostra pro pessoal o que é. Explica o que deixa esse fala dispositivo. um pouquinho para para o Libre é um dispositivo maravilhoso, tecnologia maravilhosa, hoje ainda não acessível, mas estamos lutando para ser inserida pelo SUS, que faz a leitura da glicose continuamente, 24 horas. No seu celular? No meu celular ou no leitor que vem. Do médico também, né? E do também médico tem acesso também. ao médico também. Também. E ele viu isso aqui e ele veio me perguntar, nossa, porque eu adoro falar, né? Vocês perceberam, quase não falam. E ele falou, poxa, mas me conta, você é tão nova que você tem um senhor. Lá nesse hotel, especificamente, todos os garçons são senhores. Aí falei, expliquei, falei, isso aqui é um dispositivo de glicemia. Glicemia, eu falei, nível de açúcar. Ele falou, você é diabética? Eu falei, sou diabética há 38 anos. Eu fui diabético. Na hora que ele falou, eu fui diabético. Não, eu dei corda, conteúdo isso. Falei, me conta como que o senhor não é mais diabético. Tinha certeza, ele me deu uma receita de ora pronobis, com capim-limão, com limão, e eu comecei a questionar com ele. Falei, puxa, seu fulano, me diz uma coisa, como é que tá a glicemia do senhor? Os níveis de açúcar? Poxa, quando eu comecei a tomar esse chá, eu estava com 120. Não, mas eu estou perguntando, o senhor não faz? Ficou bom uma e certa nunca mais fez nada. Nunca mais eu fiz, pra quê? Tô ótimo. Ele falou, então, quando a senhora começar a tomar, a senhora vai tomando e vai verificando que a senhora vai precisar não tomar mais insulina. Aí você pensa, começou a me dar uma agonia. Como é que você vai questionar? Eu comecei a ter um bate-papo, mas você percebe que a pessoa ela não quer. A negação. No começo do projeto, eu sofri muito. Inclusive, meu marido me ajudou muito com isso. Então, eu uma vez encontrei um senhor no clube, uma pessoa, né, educada, não podemos dizer que é uma pessoa que não teve acesso à informação. Em teoria, instruída. Exatamente. Aí ele veio uma tia que eu brinco, que eu conheço desde pequena, e falou, Elô, preciso que você me ajude aqui, que eu tenho um amigo que teve uma diabetes medicamentosa, ele passou por um tratamento de câncer e ficou com diabetes. Só que ele tá achando que a vida dele acabou, porque ele não pode comer, imagina, tinha, né, pelo menos o câncer ele conseguiu passar, e ele achou que o diabetes ia acabar com a vida dele. Eu falei, mas poxa, um senhor super educado, super gentil, falante. Não, mas agora minha vida acabou, porque como é que eu vou comer coxinha? Eu falei, imagina, não é assim. O senhor se consultou com alguém? Eu não, vou me consultar com quem? Eu falei, então tá aqui, ó. Tem um endocrinologista, um nutricionista, daqui a um mês a gente se fala. Tudo bem? Tudo bem. Ai, muito obrigada, Elô, tá. Estou no clube um mês depois, encontro com ele. E ele ficou meio sem graça de me ver assim, sabe? Eu falei, o senhor não vai falar comigo, não? Oi, Elô, tudo bem? Falei, aí, me conta das novidades. O senhor foi lá no médico? Não foi ninguém. Aquilo caiu de novo como uma bomba. Fui para casa chorando. Meu marido, mas o que você está achando? Eu falei, puxa, mas eu falei para o senhor. Ele falou, é o seguinte, o seu papel você fez. Eu levei a informação até ele. O que ele faz com a informação é livre-arbítrio de cada um. Então, hoje, eu acho que a informação tem que chegar, de alguma forma. Mas o que cada um vai fazer com ela é complicado. É exatamente o ponto que você falou. O que essa pessoa faz? Será que ela quer mesmo? Então, assim, eu acho que tem que chegar. Né? Cada vez a gente fala mais da doença, cada vez tem mais campanhas, as políticas públicas estão vindo aí com um certo fervor por conta da bandeira do diabetes, apesar que a gente não consegue na velocidade que nós gostaríamos, mas precisa haver uma disponibilidade dessas pessoas em querer encarar o fato de ter diabetes e o que eu preciso saber da minha condição. Na hora que a pessoa fala, eu prefiro não saber nada porque ela não está me causando nada, mas ela já foi um pouco instruída. É uma opção. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E aí, o que você pode fazer? Não posso fazer nada. O que eu posso fazer, que eu acho que, como advogada, eu batalho muito, as pessoas precisam se educar. E nós estamos vivendo esse extremismo de coisas, não vamos aqui entrar em política,
mas por conta da falta de educação. Você não tem a capacidade de questionar nada. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não, eu não sei. Não tenho informação suficiente para me posicionar. Elô, o nosso tempo está acabando, mas antes da gente encerrar, eu queria, assim, é sabido que o diabetes ele age muito na circulação, na micro e pode se estender para macro circulação, né? Você já fez check-up vascular? Sim. Já. Sim. E hoje você achou alguma plaquinha na carótida, alguma plaquinha? Tenho uma placa coronariana, uma só, que eu acompanho bastante. Aí eu tive um susto ano passado, porque no exame, eu não sei se eu mexi e ficou uma mancha, aí meu médico pediu para fazer um cateterismo. Eu achava que cateterismo já era uma cirurgia, né? Na minha cabeça não, é um exame, mas é um exame que você vai anestesiada, mas graças a Deus a placa tá pequena. Eu tenho placas na minha perna, eu faço, esqueci o nome do exame. Ultrassom dupla. Então eu faço o check-up e controlar direitinho. Controlo direitinho. Ótimo, porque é importante, e a população no geral também não tem esse link, né? Que o diabetes é muito importante para o diabético fazer o check-up vascular. E para as pessoas saberem o que é vascular, né? Exatamente. O que significa essa... Muita gente fala assim, vascular é varize. Gente, sim, mas não é só isso. Quando fala, eu já fico feliz. Quando fala que é varize, eu já fico feliz. É verdade, né? Mas as pessoas têm que saber da importância de cada Isso, porque hoje em dia tem medicamentos. A gente conversou ali, você falou para mim que toma estatina, toma OAS, né? Então, é importante a pessoa que tem o diabetes, né? Ela procurar também o vascular, mesmo no começo, lá no comecinho, porque é uma doença que é silenciosa, como a gente conversou aqui, né? Às vezes o paciente não está sentindo nada e fica um tempão com a glicemia descontrolada, quando vai ver, já está com uma neuropatia diabética ou já está com plaquinhas. Então é importante, muito importante para o diabético, além de ir no endocrinologista, no nutricionista, no oftalmologista, no nefrologista, também tem o vascular. Para quem pode ter um vascular para chamar de seu. Exatamente. Escutem, tá, pessoal? Luísa, agradecer demais a sua presença. Acho que se for para falar aqui um dia inteiro sobre diabetes com alguém que é tão ativista em cima disso, eu falo que a gente passa uns 3 dias, não é nenhum. Né? O tempo foi curto para isso, né? Parabéns demais pelo engajamento. É um engajamento que foge da medicina. É alguém que é paciente e ao mesmo tempo é ativista. Então continue fazendo isso. Faça a informação chegar. E muito grato por você estar aqui com a gente no nosso podcast. Adorei te conhecer. Eu também, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e de alguma forma a gente pode agregar e melhorar a vida do paciente, trazendo o paciente como uma pessoa que tem que ser proativa também. Né? Exatamente. Então, muito obrigada aí pela profissão maravilhosa. Eu sou uma fã de carteirinha, comecei o projeto Eloibet em congressos de cunho vascular, então parabéns também pela iniciativa e sucesso aí. Então, encerrando mais um episódio aqui do podcast Vasos, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com a presença maravilhosa da Heloísa. Heloísa, deixa aqui pra gente uma frase que você carrega na vida, que causa impacto a quem está assistindo a gente. Olha, eu costumo dizer o seguinte, não chore pelas perdas. A gente chora, mas no sentido figurado, não chore pelas perdas, celebre os aprendizados. Porque eu aprendi com todas as dores que eu senti. E acho que aprendi para evoluir e para buscar o lugar da Heloísa dentro desse mundo do diabetes. É isso. Parabéns mais uma vez por esse ativismo, né? Principalmente por não ser médico e estar em cima disso aí. E seja bem-vinda sempre aqui dentro da sociedade. Tá? Vou chamar vocês para uma live lá no Eloibet. Estaremos presentes, com toda certeza. Muito obrigado. Obrigada.